Olá, meus amigos, muito obrigado. Deixa eu tentar aqui. A live hoje vai ser... Vamos lá, deixa eu escrever aqui. Você está preparado? Para corrigir seus erros em 2021. Vamos lá. Estou escrevendo aqui para a gente começar. Você que está aí agora, envia aí um aviãozinho. Envia o aviãozinho para as pessoas que você gosta, que você acredita que essa live vai te ajudar. Vamos lá, deixa eu fixar aqui. Boa noite, meus amigos. Boa noite. É um prazer enorme. Deixa eu ajeitar aqui. A brincadeira aí do Stories, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos começar. Convida aí 10 pessoas. Eu estou até com um caderninho para a gente poder comentar algumas coisas, porque eu não vou conseguir lembrar de tudo, né? É um prazer enorme. Você que está aqui hoje, seja muito bem-vindo. Se for a primeira vez, eu sou o Dr. Gestão Luiz Roberto Saraiva. Vai aqui embaixo no aviãozinho e convide aí, ó, 10 pessoas. Pelo menos o meu me dá a oportunidade de chamar 10 pessoas. Então, chame 10 pessoas. Convide aí, já tá dando até mais de 10. Vamos lá. Convide 10 pessoas. Concluído. Tá bom? Convide 10 pessoas e diga pra mim se a minha imagem, o áudio, o vídeo tá legal, se tá travando. Vamos torcer para que não trave, tá bom? Hoje vamos bater um papo das algumas informações do conhecimento que eu tenho, dos erros, para você não errar agora em 2021. Você que é empreendedor, você que tem uma lavanderia, você que tem uma facção, alguns lugares chama oficina, tem uma confecção de roupas, enfim, você que trabalha em alguma empresa, você trabalha no corte, você trabalha no comercial, você trabalha fazendo trabalho do CAD, como é o nosso amigo aqui, Rafael, em caixa automatizado, seja o Audace, Vestrônica, Moda 1, Lectra, Gerber, não importa. O áudio tá legal, o vídeo, responde para mim aí. E da onde vocês são? Antes de eu começar aqui, abordar alguns assuntos que pode ser muito interessante para muitos aqui, outros não. No caso aqui com o Rafael, que ele é um profissional da área, muita coisa que talvez não vai afetar ele, mas vai ficar envolvido aquilo que é o certo. Da onde vocês são? Responde para mim aí. Eu sou de tal estado. Tá tudo ótimo. O Rafael já falou. O Rafael é um profissional, respeita muito, recíproco e verdadeiro enquanto trabalho com o Rafael. Muito obrigado. Tenho meu carinho e meu respeito, Rafael. E todos que estão aqui, deixa eu beber uma água, tá muito calor. Eu estou aqui no meu local, no meu estúdio, né, onde eu gravo, onde eu faço as brincadeiras todas. Mas eu estou com um problema aqui no ar. Então, vamos para cima, né? Distrito de Melancia. Não sei onde é que é, mas enfim. Da onde vocês são? Diz pra mim, como Rafael, o áudio, o vídeo tá legal? Áudio e vídeo tá legal? Responde pra mim aí. Da onde vocês são? O que vocês fazem? Eu não vou usar o quadro, senão vai dar contraste. Vai ficar de cabeça... Vai ficar ao contrário, tá? Mas eu deixei o quadro aqui atrás. Pena que... Para mim escrever no quadro uma aula, eu teria que virar a câmera. Aí eu não ia poder ver os comentários. Responde para mim de onde vocês são.
para que a gente possa realmente interagir aqui, ó. Ok? Vou falar de alguns assuntos, como eu falei anteriormente, importantes para você não errar. Planejamento, toda a estrutura da avaliação de custo, matéria-prima, enfim. Diga para mim aí se o vídeo, o áudio tá legal. Lembrando que a gente vai começar aqui com um novo dia da semana, né? Vai ser um novo dia da semana, às terças-feiras, só um pouquinho. Às terças-feiras, às 20 horas, tá bom? Em função da minha agenda, dos meus compromissos, a gente vai fazer terça-feira, às 20 horas. Semana que vem é um convidado, dia 19, e a outra, dia 26, a mesma coisa, tá bom? Vídeo, áudio tá legal? Responde pra mim aí. Então, tá ótimo, graças a Deus. E será que a minha internet foi alterada para 5G? Tá todo mundo falando que tá bom, porque um horário desse, normalmente, fica bem cheio, né? Então vamos lá. Eu escrevi alguns assuntos aqui no caderno. Você que está chegando aqui agora, eu sou o Dr. Gestão, esse personagem que eu criei, Dr. Gestão dos Roberto Saraiva. As empresas estão doentes, tá? As empresas é um ser vivo, então elas estão doentes, elas precisam ser tratadas da melhor forma possível, tá bom? Tratadas na área comercial, na área industrial e na área financeira. Os três tripé, a área financeira, a área industrial e a área comercial, tá bom? Elas se falam. Mas, doutor Gestão, eu tenho uma empresa pequenininha. Não importa. Você usa a parte financeira, você tem o comercial que tem que vender, o financeiro para programar tudo que você precisa comprar, ativos e passivos, pagar e receber, industrial que você fabricar. Mesmo que você terceirize, você vai ter que fazer a pilotagem, não é verdade? Então vamos lá. Como é que você que está do outro lado aí está se programando para as coleções de 2021? Como é que você está se preparando? Lembrando que, se você em 2020 não fez um cronograma de programação, há que se diga que a gente já está trabalhando no inverno, né? No inverno. Tem uma grande empresa no mercado, você que está do outro lado aí, ela já está se planejando isso mesmo. Olha, vocês vão ficar de queixo caído, tá? Como? Verão de 2023. Isso mesmo! Verão de 2023. Então, quando eu pergunto para você aqui, como que você está se programando para a coleção 2021, se entende, tá bom? Se entende que você começou a planejar tudo em 2020. A gente está no ápice do verão, né? Na coleção, no calendário industrial, você está trabalhando lá na coleção de verão. Como é que está teu inverno? Você trabalha quantas coleções durante o ano? 4 coleções? Inverno, verão, primavera, outono, como é que você faz? Não existe uma receita de bolo pronto. Depende do business, do negócio da sua empresa. Muitos trabalham com fast fashion, né? Coleções rápidas, grande variedade de modelos e pouca quantidade. A gente chama isso de quê? Fast fashion, tá bom? Eu tenho variedade imensa de modelo com poucas quantidade. Outro dia eu conversei com a Bia Rodrigues. Você que está do outro lado aí que assiste Doutor Gestão, você lembra qual foi o tipo, a coleção? Eu quero lembrar aqui agora. Se alguém lembrar, me fala que nós conversamos. Então, é muito comum isso na Europa. Como é que você trabalha a sua coleção? Você trabalha, Doutor Gestão? Eu trabalho só 2 tipos de coleção. Não tem nenhum problema. Não é uma receita de bolo. Depende do teu business. Você trabalha para sacoleira, você trabalha para atacado, você você desenvolve os seus produtos, dá na mão do representante, ele vai sair para vender nas grandes marcas, e as grandes marcas vão botar a etiqueta delas, você vende com a tua etiqueta, famosa empresa que compra multimarcas. Como é que você trabalha o teu business? Não há uma receita de bolo pronto. Se alguém falou para você que você tem que trabalhar as 4 estações, está equivocado. Então, quem assistiu minha última live não, já tem um tempinho, com a Bia Rodrigues, a gente falou de qual? Coleção cápsula. Isso mesmo, coleção cápsula. Então, eu falei de 4 estações,
falei da Fast Fashion, grande variedade de modelos, e a cápsula, né, que é uma data específica que eu vou desenvolver para aquela data específica, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados. Por isso que eu estou perguntando, como é que você está se programando para a coleção de 2021? Como é que você está fazendo isso? Está comprando produto em algum lugar, colocando essa etiqueta? Tem uma regrinha aí que você precisa saber para não ter problema jurídico, tá bom? Então, é importante você ter programado tudo ano passado e agora em janeiro você tem todo um cronograma de cumprir as fases do lead time, da chegada da matéria-prima, do corte, enfim. Eu não vou adiantar. Aí eu botei aqui mais à frente, início antes da compra da matéria-prima, insumos, preparar o cronograma das datas para serem cumpridas em 2021. Exatamente o que eu falei. Você precisa ter um cronograma daquilo que você vai trabalhar. Agora, o profissional que trabalha no PCP, eu gravei agora um conteúdo, programei um vídeo para entrar no meu canal, não vai ser agora, e eu falei exatamente o que eu vou falar agora. O PCP, quem trabalha no PCP, essa ferramenta, muito comum em vários tipos de indústria, e na indústria têxtil do vestuário não é diferente, é o seguinte, muitas das vezes o PCP, que na verdade é PPCP, se tornou tão comum que virou PCP, mas é PPCP, Planejamento, Programação, Controle da Produção, ok? Então, se eu não estou seguindo o lead time, o cronograma que eu fiz, vamos imaginar que eu tenho 10 fases numa empresa, que eu estou trabalhando, que eu presto algum serviço, que eu desenvolvo coleção para eles, que eu trabalho ajudando na área financeira, que eu faço o trabalho comercial, não importa. Essas 10 fases demoram 60 dias. Então você vai cronogramar quanto tempo vai demorar cada fase. Não é que você vai ter que pegar 60 por 10, não é isso. Eu estou falando que as 10 fases demoram 60 dias, ok? Se eu chegar a receber a matéria-prima atrasado, eu já tenho data de entrega. Você concorda comigo que isso vai atropelar, vai virar uma dama que eu vou atropelar várias outras áreas que vão me trazer muito transtorno e eu vou perder dinheiro? Por quê? Se eu vou receber tudo atrasado, vai ser um efeito dominó, com certeza eu vou ter problema na entrega lá do produto. Por isso que eu estou falando que esse conteúdo que você vai assistir, eu não vou alongar mais nele, você vai perder a graça. Você que trabalha no PCP, você tem perdido dinheiro? O PCP tem perdido dinheiro? Agora existe uma outra maneira de você trabalhar o PCP, que entra o profissional, que entra aquele cara apaixonado, como o Doutor Gestão, como o Sérgio Dias que está aí, e tantos outros. Vamos imaginar que tenha 10 fases, e você determinou que essas 10 fases tem que ser 30 dias. Você que vai fazer o cronograma das datas que você precisa, não como é que eles têm que ser, tá bom? Aí entra o trabalho do profissional. O profissional vai fazer acontecer no prazo de 30 dias, tá? Eu entendo que a partir da chegada da matéria-prima, porque a matéria-prima, em média, demora de 20 a 30 dias, depende do produto, tá? Se é listado, se é uma estampa desenvolvida só para a sua empresa. Isso aí é papo para outras lives. Então, dando continuidade, o planejamento financeiro, como eu falei anteriormente, tem tudo a ver com essa estratégia que eu estou falando para você. Se eu falei com os 3 tripés, financeiro, comercial e industrial, o financeiro precisa saber o que eu vou planejar financeiro para comprar insumos, matéria-prima. Lembrando que o custo do produto, a matéria-prima corresponde de 40 a 60. De 40 a 60. Então é importante o financeiro saber trabalhar em conjunto com o PCP. Lembrando que o PCP ele tem vários braços, tá bom? Braço comercial, braço financeiro, braço industrial, braço almoxarifado. Então tem vários braços. Quando eu falo braço, ele está interligado. É o cérebro da empresa. Não só na indústria têxtil de vestuário, como outro segmento da indústria, moveleira, do aço, de automóveis. Sempre tem aquele setor lá do PCP. O financeiro vai desembolsar esse dinheiro, tá? E dependendo como você vai pagar essa matéria-prima, 30, 60, 90, 120, é importante você receber do cliente antes
de você pagar a matéria-prima. Se não acontece uma coisa gravíssima, isso é gestão. Gestão como um todo, tá? Eu não vou separar gestão financeira, gestão comercial, gestão industrial. Se você paga a matéria-prima e você não ter vendido, não ter recebido do cliente, você vai ter desembolso, não é verdade? Isso que é importante, financeiramente falando, o gestor financeiro, o gestor da empresa, alguém que dá consultoria, que orienta lá como você tem que fazer isso, tomar muito cuidado. Você não pode pagar uma matéria-prima de 30, 60, 90, ou 30, 60, 90, 120, 150, enfim. Vamos botar 30, 60, 90. Na hora que você cronogramou, tá? Quanto menos tempo você demorar no lead time, é tempo de você vender e receber antes mesmo de pagar a fatura na matéria-prima. Tá claro isso aí? Se tá claro, você fala, entendi, legal, eu vou dar continuidade aqui, mas depois eu volto nisso. É importante, tá? Isso é um dos grandes problemas que eu vejo no mercado, o famoso desembolso. Olha, um monte de empresa tá assim. É importante você também saber a tributação que incide a sua empresa. É simples. Como é que é? Você trabalha com MEI? Se você trabalha com MEI, ele não vai tributar em cima dos colaboradores, né? A tributação diz respeito aos encargos sociais. Se for MEI, é tranquilo, tá bom? O máximo hoje, como diz a legislação, é 6.500. Aí você vai dividir, você pode até ter uma única pessoa, um colaborador, aí você vai dividir por 336, né? Você pega 8 horas por dia do MEI e multiplica por 21, você vai achar 336, tá legal? Se for duas pessoas, se for uma, é 168, legal? Aí com isso eu não vou entrar em detalhe como é que você calcula, para saber até como você calcular o custo do teu serviço. Porque MEI foi criado para serviço, para quem não tem trabalho, tem um limite de você trabalhar. Mas você precisa saber o teu mod, mais a matéria-prima, você soma, e isso vai dar o valor, vamos lá, mod, você vai dividir, você vai fazer o custo minuto. Aí você vai ter o valor do teu serviço, multiplicado pelo tempo padrão da peça. Quando você soma mod mais materiais, você vai ter o valor do produto que tem que ser vendido, que é diferente do valor do teu serviço. Então quem trabalha com MEI, fica difícil eu explicar aqui, demoraria mais um tempinho. Então qual é a tributação da sua empresa? É simples, lucro presumido, porque você tem que saber para você colocar esses encargos, esses valores, essas taxas, sobre os encargos sociais, tá bom? Empresa simples, ou lucro presumido, ou então se você é MEI, tem que saber isso, tá bom? Eu falei, já tinha adiantado, que o PCP, o PPCP, é um braço para várias áreas, tá bom? Eles se falam entre si. O PCP, Luiz Roberto Saraiva, doutor Gestão, eu entendo que o PCP é o cérebro da empresa, tá bom? É o cérebro. É dali que você vai determinar quanto que vai produzir, quando que vai entregar, quando que vai chegar. Então, é muito importante você ter um PCP, não importa o tamanho da sua empresa. Número 5, tá bom? O item 5 é um dos mais graves, tá bom? Um dos mais graves que eu anotei aqui. O estoque, deixa eu virar aqui. O estoque é controlado, sabe o que tem, como está. Você sabe como está seu estoque, você está controlando. Como é que você faz isso? Eu tenho visto vídeos aí no Instagram e outros vídeos que estoque. Primeiro que a matéria-prima fica lá em fogueira. Seja tecido plano ou tecido de malha. Como é que ela vai descansar? A matéria-prima fica uma do lado da outra, tá? Enfileirado. Nunca em fogueira. Como é que ela vai descansar o rudume, a trama? Fica difícil em se tratando de tecido plano, tá bom? Então é um erro gravíssimo. Antes de eu entrar no assunto estoque. Para você ter um estoque correto, há que se diga, isso aqui é o item 5, tá? Eu anotei aqui, para não ficar muito grande, ficar muito cansativo, 10 itens. Poderiam ter 20? Poderiam ter sido só 5, eu trabalho os 5? Sim, mas eu quis pincelar aqui aquele que o doutor Gestão
enxerga que é o mais fácil. Mais fácil. Mais fácil não. O mais comum de eu ver nas empresas. Não é mais fácil. O mais comum que eu tenho visto. Então, eu coloquei 10. Podiam ser 30, 40, 15, 5. Poderiam. Mas eu quis aqui descrever 10 itens que é muito importante. Como eu disse aí o título da live. Você corrigir e entrar em 2021 de forma correta. Você falei, você está preparado para corrigir seus erros de 2021? Os erros que o Doutor Gestão tem visto. Então vamos lá. Estoque. Você vai ficar agora de queixo caído. Estoque é que nem cofre de banco, tá bom? Nesse estoque só entra um tesoureiro, igual no cofre de um banco. Você sabia que o gerente não tem acesso? Não tem acesso. E eu vejo vídeos em muitas empresas, prateleiras, produtos chamam de estoque. Então você que está do outro lado aí, você acha que prateleira, produtos nela, sem tá fechado, sem controle. Você que está do outro lado aí, eu escuto isso direto. Ali é meu estoque. O que você acha? Prateleiras, produtos nela, entra e sai, todo mundo tem acesso. Você que está do outro lado aí, vou dar uma pausa aqui. Você acha que isso é estoque? Enquanto eu bebo uma água. Responde para mim aí. Eu tenho espaço físico, tenho prateleira e coloquei produtos. Todo mundo entra, é aberto. Aí eu pergunto, você que está do outro lado aí, isso é estoque? Estoque, como eu falei, é igual cofre de banco. Cofre de banco só entra quem? Só entra o tesoureiro. Aí eu pergunto para você, responde para mim aí, fica tranquilo, não fica com medo de falar besteira não. Nós estamos aqui para aprender. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem com o Doutor Gestão. A diferença minha de vocês é que eu tenho mais anos nesse segmento. Me estudei mais. Não quer dizer que você é pior ou eu sou melhor que você. Responde aí. A Star Lingerie Colador já respondeu. E vocês que estão do outro lado, o que vocês acham? E não vou trabalhar nada, não é estoque, já respondeu. Eu não vou trabalhar aqui nada de custo, prefixação do produto, análise financeira de uma empresa, ficaria só nisso, não é o foco. Apesar que eu vou falar alguma coisa sobre isso, tá? Eu não vou tratar, lá. Muito obrigado pela participação aqui, ó, de Yuri, Júlio, muito obrigado a todos vocês que estão aqui, pelo carinho, pelo respeito. Essa live é pra vocês imaginam o calor que tá aqui, porque tá com defeito aqui o ar. Mas eu estou aqui, palavra é palavra. Como diz aí, não é exemplo para mim, mas foi uma brincadeira. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Obrigado a vocês todos que estão aqui, poderiam estar vendo um filme com a família, está prestigiando. Muito obrigado pela sua participação, Yuri, Júlio e Yang. Muito obrigado, tá bom? Então, dando continuidade, já que alguns já responderam, nem tantos. 4 passos para você ter um estoque. Primeira coisa, quando você tem que ter um espaço físico, tá? É claro que você precisa saber quanto que você vai colocar nesse estoque. 300 peças? 200? 1000? 20 mil? 80 mil? Aí você determina o espaço que vai ter cada produto, de acordo com o produto. Calça jeans, blazer, camisa, short, para você mensurar o teu espaço físico. Então, é como você vai fazer uma obra, tá? Moradores. Porque quando eu trabalho com estoque, eu associo muito essa brincadeira, tá bom? Moradores, prédio, para você entender o jogo dessa brincadeira gostosa, saudável de estoque. Primeiro passo é o espaço físico. Depois que você considerou o espaço físico, tá? Você precisa saber qual vai ser os prédios, né? Que são as estantes. Quantos prédios, quais os prédios que eu vou colocar naquele espaço. A partir desse momento que eu vou construir os prédios, eu vou ter o quê? Eu vou ter rua. É como se um prédio lado direito e lado esquerdo, ímpar e par. Você concorda? É normal isso, né? Via de regra é assim que funciona. Pode ser que um lugar ou outro seja diferente que o Doutor Gestão Luiz Roberto está falando para você, mas normalmente é lado ímpar e lado par, não é isso? Então, você vai ter os prédios
lado ímpar e lado par. A partir do momento que você tem uns prédios, normalmente os prédios, vamos trabalhar com os caninhos, primeiro espaço, segundo espaço, aquilo ali eu chamo de quê? Prédio eu chamo de andar, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar. Se esses caninhos eu posso dividir em 2 espaços, apartamento 1, apartamento 2, quarto andar, apartamento 1, apartamento 2, terceiro andar. Entendeu? Então eu vou dar o nome da minha rua que eu quiser. Rua Botafogo, Rua Goiânia, Rua A, Rua B. Então Rua A, prédio de um lado é ímpar, né? Do outro lado é par. Desse momento que eu vou ter o estoque. Aí eu vou fechar esse espaço. Eu posso trabalhar no Excel, eu posso trabalhar alguma ferramenta de software específico. Lembrando que para você ter um software, hoje eu conheço só 2 do mercado que fala a linguagem de confecção. Você vai encontrar diversos, tá? As pessoas falam muita besteira, mas não conhecem o software MRP a fundo. Então, eu só conheço 2 softwares que eu indico para todo mundo, mas não é o caso, a aula não é de software. Depois que você tiver a sua empresa arrumada, trabalhar com a ferramenta 5S, o Faxinão, é o momento de você ter um software, tá bom? Não se preocupa com o software agora. Você pode fazer isso até no Excel. Então, fechei, eu fiz uma janelinha, como se fosse um caixa de banco. Eu tenho um documento para dar saída e vou ter um documento para dar entrada. Então, todos os produtos vão estar o quê? Endereçado. Então, primeira coisa, espaço físico, prédios, os moradores e os inventários. Eu posso inventariar, depois colocar os moradores nos apartamentos. Mas vamos lá, bem devagar. Eu vou arrumar o espaço físico, eu vou arrumar os prédios, depois eu vou inventariar, eu vou colocar os moradores nesses apartamentos, nesses prédios. Respondendo meu amigo aí, Ebpic ou Milênio? Ebpic ou Milênio, tá bom, meu amigo? Vamos lá. Dando continuidade aqui, ó. 6. Sem planejamento de demanda está sendo olhado para... Se eu não tenho um planejamento de demanda, como é que eu vou produzir isso? Eu vou produzir porque... Nada, meu amigo, é um prazer. Depois a gente conversa, você pode ter um WhatsApp, fica à vontade, pode contar comigo. Então vamos lá. Se eu não tiver um planejamento de demanda, se eu ficar olhando só para o estoque, sem saber o que eu estou vendendo, sem importar daquilo que eu estou vendendo, você vai ter estoques muito alto mesmo. E você vai começar a planejar, produzir aleatoriamente. Isso não existe, doutor Gestão, só tá maluco. Sabe por que eu dei esse exemplo? Que eu estou vivenciando na prática. Na prática, isso mesmo. O Sérgio falou aqui. Claro, o importante é a inspeção do recebimento. Claro, se subentende, Sérgio, quando ele vem de algum lugar, ele já está inspecionado, tá bom? Eu digo qualidade, tá? O estoque só vai fazer a contagem igual o caixa do banco. Correto. Ele veio da rua, alguém inspecionou, o estoque vai fazer o trabalho operacional de contar e endereçar. Insumos também. Eu estou falando do produto, mas eu digo de um modo geral, matéria-primas, insumos e produto acabado. Isso seria o melhor dos mundos, tá? Eu estou dando para você o exemplo de empresa que produz porque olhou o estoque, ou então no achômetro manda produzir. Olha, doutor Gestão, isso não existe. Olha que existe, hein? Estou vivenciando uma empresa dessa maneira. Você acredita? É verdade. No planejamento de demanda, tá bom? Você pode inclusive ter no Excel isso ou num software. Ele vai dar um histórico para você daquilo que você vendeu. Para quê? Que eu preciso ter isso? Para mim fazer o planejamento, o que eu vou produzir? Quando você não tem isso na palma da sua mão, você vai ter estoque altos e vai ter variedade absurda de modelo e vai perder venda. Você vai perder venda. Vai perder muita venda. A primeira coisa numa empresa é igual a luz chega para você, a água. Aí você fala, caramba, esse valor aqui eu nunca paguei. Aí você olha daqui, olha dali, você não consegue ver onde está o furo do cano, onde está o fio da luz cortado. Sabe o que é isso?
se tratando de água, é o cano furado que você não sabe. O que é o cano furado? Quando você não controla o seu estoque. Então a primeira coisa numa empresa é você saber estoque, o que você tem em estoque, para você planejar a sua empresa. Empresas que essa tem 87 mil peças em estoque. Dessas 87 mil peças que está sendo produzido, está lá no estoque. Não precisa produzir porque já estava no estoque. Mas se não tem um planejamento de demanda para saber o que eu preciso produzir e associar o que eu tenho no estoque, para dizer para mim, olha, você vendeu nos últimos 3 meses 5 mil camisas amarelas. O teu estoque tem 6 mil. Eu vou precisar planejar a produção disso? Não. Vamos lá. 5 mil amarela nos últimos 3 meses. O seu estoque tem 6. Mas quando você não tem o teu estoque controlado e você não tem um planejamento de demanda, você sai produzindo aleatoriamente. É a empresa que eu já... Essa, por exemplo, e tantas outras que não vêm ao caso agora. Nem citar o nome, que é antiético. Mais importante é você ter um estoque na sua mão. Seja de matéria-prima, insumos ou produto acabado. Eu estou dando um exemplo de produto acabado, tá? Mas de matéria-prima também. Porque, como eu falei no início da live, de 40% a 60% do custo do produto está onde? Está na matéria-prima. Eu podia escrever aqui, mas eu teria que virar o celular e eu não ia ver o comentário. Ia ficar legal também, mas essa interação com vocês é que é legal, vocês não concordam? Então deixa eu dar continuidade aqui. Bebendo uma água porque está calor, estou suando aqui. Vamos lá, o 7. O 7 diz respeito a alguns... Eu acho que tem um profissional aí que é o nosso amigo que trabalha no CAD. Vamos lá. Seu corte está sendo bem aproveitado, o encaixe, desperdício. Seus tecidos e malha estão sendo descansados, como eu falei anteriormente, estão sendo descansados corretamente. Acompanhe a qualidade da matéria-prima. Já falei, né? Já até adiantei. Você bota para descansar em fogueira? E aí? O que você acha? Precisa botar para descansar? Não precisa? Posso colocar de qualquer maneira? Posso colocar em fogueira? O que você acha? Eu posso colocar a matéria-prima para descansar em fogueira? Você acha que o corte não é importante eu saber o desperdício, o encaixe, o enfesto? Mesmo que você não trabalhe com CAD, muitas empresas não trabalham com CAD, você acredita? No século XXI, muitas empresas não estão dando atenção a isso. Mas também não vem o caso agora. Como é que eu faço? Como é que você vai trabalhar esse enfesto? Como é que você vai trabalhar essa modelagem que lá no finalzinho eu coloquei, que eu não vou nem entrar nesse detalhe. É importante você saber a qualidade da matéria-prima. 3 informações importantes que eu vou passar aqui para vocês. Você está do outro lado, anota aí. Primeira delas, você sabe a gramatura? Você sabe a gramatura da matéria-prima, do tecido, da malha? Você sabe? Você sabia? Se tiver algum representante aqui, vai ficar de mal comigo. Quando você não controla a gramatura, tá bom? Você comprou a gramatura e ela veio pesada. Como é que você faz? Você não controla, você não faz o teste. Você não faz o controle disso. Aí você não sabe por que as peças que iam para cortar não deu. Aí você vai ver isso tudo depois lá no estoque, ou então quando entrega para o cliente. O problema está aqui atrás. Você não faz a gramatura. Aí você acha que está tudo bem. Isso é mais um cano furado. Isso é mais um fio solto. Você está vendo que tudo isso é gestão? Ou acha que não? Você que está do outro lado, já sofreu alguma coisa desse tipo? Será que um desses erros aqui que você precisa corrigir em 2021, você já vivenciou ou nunca vivenciou? Não tem problema. Doutor Gestão, até agora o que você falou, eu nunca vivenciei. Show de bola, não tem problema. Você não tem que ter vivenciado. Mas duvido que você não consiga, que um desses problemas você não tenha vivido. Como eu falei, poderiam ser 20 itens? Poderia. Poderiam ser 15, 10, 5, eu quis botar 10. Poderiam ser 20, 5, poderia, mas eu quis botar 10. Então, eu não vou tratar aqui sobre a área financeira, tá? Que ela engloba alguns conhecimentos.
prefixação, por exemplo. Você sabe o teu custo minuto? Qual o valor da tua mão de obra? Quando é que eu prefixo minha peça para vender? Como é que você faz isso? Ah, eu faço no chutômetro. Eu tenho o custo lá da matéria-prima de X, tem a luz, deu R$30, eu boto 100%. Você fala assim? Eu te informo que está errado. Eu te informo que você está errado. Você precisa saber infestar. Você precisa saber se a largura está variando muito. Existe norma para isso, para você brigar com o fornecedor quando a largura está variando muito. Quando a gramatura que você fez o teste, cortando 5 pedaços, 5 por 5, e ela ficou mais pesada, você pode pedir ao fornecedor para descontar em fatura, devolver, ou então fazer um preço menor, ou então dar outra, você ficar com crédito da empresa. Mas como você não controla a gramatura, o fornecedor, tipo assim, vou mandar para fulano que não controla a gramatura, aí você recebe. Então a primeira coisa, a matéria-prima, você saber a gramatura. Depois, segundo, você precisa ter uma máquina, né? E seria ideal. A máquina quero lembrar aqui o nome, de Santa Catarina, uma empresa muito boa, que você vai fazer a inspeção da matéria-prima, saber se tem mancha, fio puxado, tudo isso vai te ajudar, tá bom? Vai te ajudar. E depois, para quem trabalha com moda praia, por exemplo, fazer o teste de qualidade que a gente chama vulgarmente de sangramento, né? Você pega aí um pedaço de 50, coloca uma lycra ou suplex vermelho, coloca um forro branco, costura com overlock, lava com sabão Omo, faz uma pequena fricção, deixa descansar 24 horas. Se sangrar, se manchar, você vai ter sérios problemas. Então eu falei 3 assuntos que você pode ver antes de você infestar, tá bom? A qualidade da matéria-prima, para que você não veja isso na mesa só, ou então que você corte e depois vai ver isso infesto lá na costura. Então é importante você, por exemplo, saber o produto que você vai trabalhar, aproveitar o comprimento da sua mesa e na própria mesa você separar um espaço físico dela para fazer a separação. Empresas que têm uma gestão correta, dá para se fazer, inclusive na hora que você infesta, você já cortar e o lote já sai separado. Porque você faz marcação nos rolos de tecido. Então com isso, você vai ter que separar. Ela já sai na tonalidade certa, então você não precisa de ter pessoas para fazer a separação desse lote. Então, se você tem uma mesa aí, que eu aconselho de 8 metros, você tira 1 metro para você fazer a separação. Você não tem que ter uma segunda mesa para fazer isso. Você não tem que ter uma segunda mesa para fazer isso. Então, você precisa acompanhar a gramatura. Como é que é a largura dessa matéria-prima? Está variando muito? Cara, você vai ter sérios problemas. Se está variando muito, você vai cortar pela menor largura. Você vai fazer o risco manual ou CAD pela menor largura. Você vai perder matéria-prima. Você vai perder dinheiro. Isso que é importante você notar. Quando você tem lista, até o Sérgio, uma dica que o Sérgio falou que eu gostei, está aí. Quando você tem tecido listado, você, nas 2 extremidades do infesto, você coloca pregos. Então, na lista, você vai encaixar no prego. Com isso, na hora que você vai cortar, e você colocou o molde ali, você não vai ter variação de listas, porque ela vai estar presa no prego. Então o molde vai ser cortado de acordo com a direção que a lixa está no prego. Então você coloca o prego nas 2 extremidades. Tecido, matéria-prima que tem estampa corrida. Se você inverter, pode dar problema, ele faz muito isso. Ou também do veludo, que foi até o Sérgio que falou do veludo. O veludo lá, ele tem direito e avesso. Você começou a infestar um casaco, uma calça de veludo, pro lado para cima, a outra parte você coloca para baixo, você vai estar no toque do veludo, vai dar diferença. Então coisas assim pequenas que vai gerar problema de qualidade. Então é muito importante. Na hora de você separar o lote, você precisa ter
uma etiquetazinha dizendo tamanho, quantidade, qual é esse lote? Deu 10 lotes? Lote 1, lote 2, a quantidade, a cor, tudo isso tem que ter amarrado no lote. E outra informação importante no corte, quanto menor a quantidade de peças do lote, mais rápido atravessa pé de tecido, exatamente, Sérgio. Quando você tem um veludo que é pé de tecido, se você faz, um você coloca para a direita e o outro você coloca para a esquerda, subindo e descendo, você vai ter problema na hora que você passar a mão no tecido. Fora os tecidos da matéria-prima, você infestar direito com direito, avesso com avesso. Tem matéria-prima que você tem que infestar direito com direito, avesso com avesso. Não infesto único, que você vai e volta, né? Você coloca lá um ferro, chama infesto único, que você vai e volta. O lote, quando você tem menos peças, mais rápido ele atravessa na costura. O que é isso? Se eu tenho um lote de 50 peças, se eu dividir ele de 2 de 25 ou 3 de... vai dar um número, não vai dar um número redondo, botar 60, 3 de 20, você vai... esse lote, esse produto vai andar mais rápido na costura. Claro que lá na costura você tem que ter célula de produção, senão não vai acontecer. Se você tiver célula de produção na costura, tudo isso que eu estou falando para você, de respeito à costura, vai funcionar. Vamos lá. Número 8. Você usa todo o seu espaço físico? Otimiza de forma eficaz o seu espaço? É o que eu tenho visto. Quanto mais espaço você tem na empresa, mais se acha necessário você usar. Olha, isso é uma grande mentira. Quem trabalha com a ferramenta Lean Manufacturing, cai tudo por terra. Cai tudo por terra. Que você controla a movimentação do produto, quanto espaço dão, qual o tamanho daquele produto gira. Não importa se é só na costura, no corte, na costura, no acabamento, no almoxarifado, trabalhe com raciocínio de célula. Eu gosto de falar sobre sempre isso, porque eu sou apaixonado por célula. Eu sou apaixonado por célula. A galera que me conhece sabe disso. Sou especialista, com toda humildade, mas apaixonado. E PCP também. As empresas, o calcanhar de Aquiles das empresas, são 2 pontos. Planejamento e produtividade. Afunilando mais um pouquinho, gestão propriamente dita. Depois, qualidade e prazo de entrega. A qualidade, então, qualidade da matéria-prima, qualidade do produto acabado. Olha, não há parceria com as facções. Oficinas, alguns estados chamam de facção, outros chamam de oficina. Para que a oficina, a facção seja seu parceiro, você precisa realmente casar com ela. Sabia disso? Casar. Quando eu digo casar, parceria de verdade. Pagar um preço justo. Como é que você paga um preço justo? Através do custo minuto. Abastecer ela através de contrato, nada de boca o ano todo. Fazer permuta, investir em maquinário. Colocar alguém para ajudar ela, para que a gestão dela de produtividade e qualidade seja perfeita. Mas muita gente solta, arruma facção, se planeja antes, abastece, legal. Abastecer ela, dar serviço é legal? É. Mas não quer dizer que seja mais importante. Você sabia que eu já atendi facções que falam assim, doutor Gestão, eu fechei com a empresa A, B ou C, vou botar cueca aqui no meio de um caso agora. 100 mil cuecas por mês. Doutor Gestão, que beleza, estou ganhando dinheiro. Quando você vai ver o custo, ver as pessoas, olhar o custo da empresa, ver o custo minuto, eu sempre pergunto, tem alguém com problema cardíaco aqui na família? Alguém que tem algum problema? Porque eu vou bater um papo e conversar com vocês. Não é uma brincadeira, não, é sério mesmo, tá? Já tive um caso de uma empresa que isso ficou marcado, não falo isso com felicidade. A empresa, há mais ou menos uns 6 anos, essa não era empresa, tá? Não era facção, era empresa. Achava que estava vendendo no preço justo. E a mãe tinha problema cardíaco, tá? E eu não sabia.
Doutor Gestão não sabia. Quando eu falei, provei, através do custo, que estava trocando 6 meia dúzia na venda do produto, ela passou muito mal. Então, não se iluda com quantidade. Não se iluda com quantidade. É importante você saber acompanhar os custos. Acompanhar tudo na sua empresa, tá? Se você é gerente, gestor, se você é dono, você precisa acompanhar isso. É aquela famosa brincadeira. Depois que a vaca está atolada, não tem como mais puxar pelo chifre. Importante. Cada assunto desse aqui eu poderia fazer uma live, sabia? Uma live e aprofundar bastante. Cada assunto desse aqui eu poderia fazer uma live. E poderia fazer uma live mesmo, tá bom? Deixa eu tentar aqui. Item 9. Eu falei do espaço físico, né? Só finalizar o raciocínio do item 8. É importante você saber trabalhar o teu espaço físico, tá bom? Você tem que ter móveis, utensílios adequados à sua necessidade. Você vê nas empresas várias mesas para poder botar as coisas em cima, não otimiza. Corte, por exemplo. Eu não tenho espaço para descansar. Você pode ter, não só a mesa de corte, a parte de baixo, as matérias-primas todas enfraldadas. O que é isso enfraldado? Como se fosse onda descansando. Ali você pode fazer um planejamento de corte da sua empresa, tá bom? Agora, tem muitas empresas que debaixo da mesa de corte é uma bagunça. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu chego nas minhas consultoria e mentoria é usar a ferramenta 5S. Essa ferramenta 5S, o famoso faxinão, ela é muito eficaz. Corte, por exemplo, você acha um monte de coisa. Os tecidos espalhados não são controlados, como eu falei do estoque. O Sérgio contribuiu aí também. O estoque de matéria-primas e sumos e produto acabado não são controlados. Aí eu dei o exemplo para vocês aí da demanda e do estoque para saber o que eu vou produzir. É tudo, muitas das vezes, no chutômetro. Você sabia disso? Empresas que faturam muito dinheiro. Empresas que faturam... Verdade, eu não estou mentindo. O atendimento de uma empresa que faturava antes da pandemia, tá? Líquido, 920 mil reais por mês. E trabalhava dessa maneira. Aí o doutor Gestão foi chamado para ajudá-lo. Sabe quando você tem que fazer os exames e você não faz, o médico orienta você, você acha que pode fazer da sua maneira, aí quando você volta no médico, ele fala, não tem como fazer milagre. Muitas das vezes eu falo isso como falei para o cliente. Não tem como fazer milagre. Eu não sou igreja, né? Fora quando é empresa familiar, não há uma divisão de tarefas, cada um quer fazer do seu bel prazer, uma mesma coisa é feita por várias pessoas, uma fala uma coisa, outra fala outra, isso gera um desconforto, a empresa não consegue avançar, por várias razões, das quais essa que eu estou salientando para você. O espaço físico é importante. Você pode ter um espaço físico pequeno e ter um resultado absurdo, otimizar muita coisa. Trabalhar com célula de produção não só na costura, no corte, no acabamento. Trabalhar com premiação. Olha, é importante você otimizar seu espaço físico. Não deixa a coisa solta, acompanha como é que está sendo colocado. Tudo que está naquele espaço tem que ter um porquê. Não pode estar ali aleatoriamente, está por estar. Tem que ter um porquê. Tem que ter um porquê. Entenda isso, que você vai sair na frente do seu concorrente, do seu adversário. Item 9 é o calcanhar de Aquiles de muitas empresas, igual ao planejamento. Item 9. 15 minutos, que eu não vou ficar muito, ficar 1 hora com vocês. Alguma coisa até agora aí, para não ficar um monólogo. Responde para mim, ajudou? Você está entendendo o que o doutor Gestão está falando? Você já vivenciou alguma coisa desse item? Como é que está a tua cabeça aí? Você está conseguindo entender? Já vivenciou algum item desse? Responde para mim, de onde você fala? Qual é o seu estado? Como é que está meu vídeo, meu áudio? Vamos encerrar com vocês dos 2 itens, item 9 e item 10. Responde para mim aí, para o doutor Gestão, por favor. Já vivenciou alguma coisa parecida? Nunca vivenciou? Conhece alguém que vivenciou já isso? Responde aí para o doutor Gestão, por favor.
Vamos lá. Vou falar aqui o item 9. Na costura, como eu falei já vou adiantar. Estou vendo aqui. De Valinhos. Então, já falei vários itens, tá? Quem chegou agora, eu estou falando 10 itens dos problemas erros que eu mais vejo na empresa. Falei de planejamento, falei de estoque, da demanda de você acompanhar isso. Falei de otimizar o espaço físico. Ela vai ficar gravada e você depois pode ver com calma. Estou bem devagar, parando porque está com problema aqui o ar, então estou suando muito. Eu poderia falar 20 itens, poderia falar 5 itens, eu escolhi somente 10. Então, na costura, eu já até adiantei algumas coisas. Eu escrevi porque é muita coisa. Eu poderia falar só 5 itens e falei, estou falando 10, poderia falar 20. Então, você que está chegando agora, fica tranquilo que vai ficar gravado, tá bom? Na costura, trabalha com célula de produção, tem polivalência, adianta alguma coisa, está faltando sempre alguma coisa, entra faltando, depois eu mando, trabalha com premiação. Vamos lá. É muito comum nas empresas, seja facção, seja confecção, a famosa palavra adiantar. Então, eu estou com um serviço lá de bermudas para ciclista. Lembrei aí de uma empresa fazendo um trabalho. Bermuda de ciclista. Ela vai entrar, só que ela tem uma estampa que precisa ser estampado antes de entrar na costura. Vai adiantando aí que depois a gente faz a estampa. Aquela parte, um bolso, por exemplo, da frente não veio. Vai fazendo aí que daqui a pouco chega a etiqueta. Você que está do outro lado, essa palavra adiantar em confecção, ela não existe. Ela é mentirosa, isso mesmo. Não deixe se enganar por isso. A palavra adiantar, abole ela, não existe confecção adiantar. Então é muito comum adiantar os serviços. Chega no final do dia, Luiz Roberto, doutor Gestão, olha quantos cós eu coloquei. Olha quantas laterais. Estou dando um exemplo do short de ciclista. Aí eu pergunto para você, e pergunto para elas também. Olha, eu estou querendo vender uma bermuda de ciclista. Mas, doutor Gestão, olha quantos eu tenho aqui adiantado. Olha quantos prontas. Aí eu falo para você, adiantou adiantar? Então essa palavra adiantar operações, entrar faltando alguma coisa, tire ela do seu linguajar. Isso não existe em confecção. Isso não existe em confecção. Na sua empresa, os profissionais, seja no corte, no almoxarifado, são polivalentes? Na costura, por exemplo, que o item agora é a costura, elas sabem trabalhar no mínimo 2 máquinas, por isso que é muito comum adiantar. Quem acompanha isso, chega, peça piloto, pelo menos, peça piloto e ficha técnica, doutor Gestão, não vem ficha técnica, nem vem peça piloto. Como é que uma empresa pode dar certo se pelo menos não vem a peça piloto, não vem os lotes separados, não vem tudo completo, eu mando faltando, eu não acompanho o que eu mandei, manda aleatoriamente, traz de volta para a empresa quando a facção oficina pode. Você acha que é assim que trabalha? E você acha que não existe um monte de empresa? Ninguém falou para mim, eu não li isso em livro, eu vivo isso há 21 anos. Você acredita? Como fui gerente de várias empresas e full time há mais ou menos 8 anos dando consultoria. Eu vivo isso, fora a minha formação, então ninguém me falou. Você tem que ter sangue nos olhos, ser apaixonado, isso é muito comum de acontecer. Não acompanha, não sabe qual é a capacidade industrial da facção e tampouco a sua. Como é que uma empresa dessa dá certo? Por isso que atrasa para o cliente, vai com problema de qualidade. Aí eu digo para você, você tem cliente, você tem um espaço físico, você tem maquinário automático, eletrônico, você tem um grupo muito legal. E aí? E aí? Será que resolve? Eu atendo uma empresa que tem máquina de bainha de manga, bainha de barra, que custa em média uma bainha de manga R$ 125, espaço físico, que tem na sua estamparia carrossel de última geração, máquina de embalar camisa, espaço físico considerável, tudo foi montado. Aí eu pergunto para você, isso é mais importante? Não é. Tanto é que eu estou ajudando a empresa, voltei para ajudar a empresa. Fiz todo o projeto, empresa familiar é problemática, eu falei no início
no meio da live. Se não dividir as tarefas, saber quem vai fazer o quê e não realmente seguir, você tem a descrição de funções e cargos de cada um, quem vai fazer. O líder de cada setor, o líder do corte, o líder da costura, o líder da estamparia. Eles sabem o que eles vão fazer. Os proprietários, você fez organograma. As pessoas estão linkadas a eles para todo mundo saber quem é quem. Sabe? Eu estou falando de coisas de mínimo, tá? Eu não estou avançando muito. É preciso você saber isso. Não importa o tamanho da sua empresa. E também não importa se você é uma oficina. Eu atendo empresas com 5 costureiras, com 10, com 3, estamparia. Então, não é, porque ele é muito... Doutor, gestão serve só para empresas muito grandes. Não é mentira isso. Gestão, ela está associada, independente do tamanho da empresa. Entenda isso. Item 10. Faltam poucos minutos aqui. Se eu tiver certo meu relógio, eu devo estar mais ou menos aí 54 minutos de live, 55. Normalmente o Instagram derruba depois de 1 hora. Tem casos que aconteceu comigo que demorou 2 horas, mas eu vou fazer 1 hora para não ficar cansativo por causa do calor aqui, tá bom? Item 10. Sua modelagem, a peça piloto, for aprovada corretamente, é comum você ver a modelista fazer apenas um tamanho, M, ou P, ou G. Mas quando ela faz um tamanho M, se você trabalha com P, PP, G, GG, ou então você trabalha com numeração 1, 2, 3, 4, 5, onde o 3 é o M, o 2 é o P, o 1 é o PP, etc. Tem que fazer redução e ampliação. Tem bitola na modelagem. Tem pique, a modelista tem que fazer isso. Tem que ter pique, tem que ter bitola. Você está costurando um bolso. Na hora que entra na costura, costureira foi feito para quê? Já está dizendo o nome. Para costurar. Ela não pode perder tempo com nada. Por isso tem que ter a bitola. Tem que ter lá a bitola. Precisa ter isso. Porque você já vai marcado no molde e ela vai saber que os furos é aonde vai ser colocado o bolso. O famoso pique. Lá, quando você vai infestar, anteriormente do infestar, você fura com a máquina nas marcações dos piques. É importante você saber isso. A bitola são cartolinas, seja de papel, inclusive melhor ainda de plástico, onde você faz a marcação. Por exemplo, estou dando um exemplo de bermuda ciclista. Ela tem um bolso na frente, e essa bermuda também tem uma lapela. Isso é bitolas, já vai marcado com furo, para que a costureira não perca tempo com nada. Então o modelista precisa fazer isso tudo. É importante a modelista fazer isso tudo. Isso tudo o quê? Reduzir, ampliar, marcar lá o tamanho daquela modelagem, qual é a parte componente, como é que tá o tecido, como é que foi cortado o tecido, informações do molde. E esse molde vai estar associado a uma peça piloto. Você ter lá uma arara com as suas peças piloto no corte, depois do corte na costura. E essa peça piloto, uma única peça, ela começa no corte, acaba no acabamento. Acabou, ela vai para um local onde você vai guardar na mesma arara. Isso tudo é gestão. Isso tudo faz a sua empresa estar em outro patamar. Não importa o tamanho dela. Eu não estou nem entrando na área de custo, de prefixação de produto, de custo minuto. Não estou falando isso. De ponto de equilíbrio, de markup, tudo isso também é importante. Mas ficaria uma live toda falando sobre isso. Nessa parte financeira, markup, ponto de equilíbrio, custo minuto, prefixação, como é que a tributação de empresa simples, de lucro presumido, MEI, nada disso. Mas também é importante. O financeiro, para terminar, industrial e comercial são os 3 pilares do triângulo. Financeiro, comercial e industrial. Ok? Então espero ter ajudado vocês. Já deve estar acabando. Se tiver alguma pergunta, alguém quiser entrar aqui para perguntar alguma coisa, terei o maior prazer, a maior honra de entrar com você aqui alguns poucos minutos. Eu não sei se vai cair essa live de 1 hora, ou o Instagram vai dar mais para mim 1 hora, mais 2 horas. Na última que eu fiz ano passado, e na penúltima, deu mais de 2 horas.
mas por causa do cansaço, para não ficar muito cansativo, eu pergunto para vocês, vocês entenderam? Tem alguma pergunta aí que vocês querem que o Doutor Gestão responda? Fiquem à vontade. Você que chegou agora, essa live vai ficar gravada para você, tá bom? E depois também eu vou colocar ela no YouTube. Sempre coloco minhas lives no YouTube. Você que está do outro lado, conseguiu entender tudo o que o Doutor Gestão falou? Da onde você é? O que você tem? Você tem uma estamparia, uma facção, você tem uma oficina, enfim. Eu vou tirar aqui os comentários para você fazer aqui, ó, para você compartilhar aí no seu Instagram e marcar aqui. Deixa eu tirar aqui os comentários. Eu vou mesmo tirar aqui o desativar comentário. Eu mesmo tentar fazer aqui, ó, um print. Aí, ó. Deixa eu tirar aqui o óculos. Fazer um print para mim aqui. Vocês aí, faz um print aí. Depois compartilha aí. Me marca aí no seu story, no seu Instagram. Mais um aqui, ó. Legal? Deixa eu ativar os comentários para poder encerrar a live. Se você tiver alguma pergunta, ativar comentários. Tem alguma coisa para perguntar ao Doutor Gestão? Pergunte agora ou cale para sempre. Ou cale para sempre. Então, compartilha aí, me marca aí meu stories, marca no seu stories, compartilhe esse conhecimento para outras pessoas, porque o Doutor Gestão é apaixonado por isso. Tem alguma pergunta que você quer fazer antes? Não sei se o Instagram vai me derrubar. Normalmente é 1 hora, mas tem dado mais de 1 hora, não só para mim, mas eu não vou arriscar. Então, se tem alguma pergunta para você fazer, Doutor Gestão, aproveite agora. Ou se cale para sempre. Pode perguntar em texto. Se você quiser aqui, eu chamo vocês. Deixa eu ver aqui. Vocês vão ficar com vergonha. O problema é que eu não sei o tempo. Posso chamar e acabar aqui a live. Deixa eu ver se está todo mundo aqui. Se tiver alguma pergunta, aproveite agora ou se cale para sempre, que eu vou encerrar aqui, pelas minhas contas aqui, 1 hora e 3 minutos, se eu tiver certo. Se tiver alguma pergunta aí, faça agora ou se cale para sempre. Da onde vocês são, o que vocês fazem, o áudio, o vídeo tá legal? Responda para mim aí. Responda para o Doutor Gestão ou se cale para sempre. Vocês gostaram da live? Ajudou vocês? Anotou muita coisa? Ela vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Deu para entender? Se você não entendeu alguma coisa, me pergunta no direct, que eu terei o maior prazer de responder para vocês, tá bom? Eu vou responder para vocês alguma dúvida que eu não tenha conseguido discernir de forma contundente para vocês. Mas ajudou? Responde para mim. Doutor Gestão, me ajudou. Doutor Gestão, estou com algumas dúvidas. Doutor Gestão, quero fazer uma pergunta. Fique à vontade que eu vou terminar a live. Aí a moça já falou, ajudou demais. Respondam para mim aí que o Doutor Gestão vai desligar aqui. Ajudou, não ajudou, atrapalhou? Respondem para mim aí. Eu poderia pegar cada item desse aqui e fazer uma live. Tá o Sérgio aí, ó. Tá o Hudson, que é uma pessoa que segue meu trabalho. Muito obrigado. Tá a senhora Mariane da Starlin Gerri. Vamos lá. Dona Cristiane Underline Cris. Elidiane Mateus, que eu sei quem ela foi do Doutor Gestão. Dani Souza. Atelier Underline Márcia. Sandy Rick Brasil. Estou vendo aqui no Valinhos. Muito obrigado pelo carinho. Seu Eduardo, acho que Eduardo.
Ah, meu pai do céu. Tanta gente na minha cabeça. Iris.cleide. Ah, da Veno, muito obrigado. Liparte Uniformes entrou. Edevilson, Sérgio Dias. Pessoal, aproveita aí que eu vou encerrar. É um forte abraço para vocês. Deixa eu tentar entender aqui, porque nunca acabou de encerrar antes deles. Antes de. Peraí. Nunca aconteceu de encerrar antes deles me derrubarem. Tá bom? Espero ter contribuído com vocês. Deixa eu ver aqui agora. Vocês vão me dar liberdade de eu encerrar aqui. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se é aqui embaixo. Que nunca eu quero desligar antes que eles me derrubem. Deixa eu lembrar aqui como é que eu faço isso. Ô, meu amigo, que pena que eu estou encerrando agora. Eu estou desde 8 horas. Portugal sempre ligado. Ateliê. Ah, Portugal. Portugal que deve ser? Esqueci o nome de Portugal. Muito obrigado aí pelo carinho. De Portugal vendo a live do Doutor Gestão. Que legal isso. Não tem preço que pague isso, hein? Deixa eu tentar ver como é que eu encerro muito tempo. Vai ficar gravado aqui, pessoal. Quero lembrar como é que eu encerro antes deles me derrubarem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar lembrar. Deixa eu ver aqui. Pessoal que está entrando agora, que pena. Estou desde 8 horas aqui. Antes que o Instagram me derrube, eu vou dar uma encerrada aqui na live e vai ficar gravado. Eu quero lembrar como é que eu encerro ela antes do Instagram me derrubar aqui. Deixa eu lembrar como é que é. Estou tentando lembrar. Se alguém souber aí, comenta aqui embaixo. Porque normalmente o Instagram, eu espero o Instagram me derrubar, aí não tem necessidade de eu encerrar antes deles me derrubarem. Então eu quero lembrar como é que é aqui. Encerrar a live antes do Instagram me derrubar. Se alguém souber, ao vivo, não. Vamos lá aqui, vamos lá. Pena que eu preciso encerrar mesmo. É um prazer ficar com vocês aqui 1 hora, que está muito calor, deu problema aqui no ar, eu estou suando demais. Você que está entrando agora, eu escolhi 10 itens para poder falar. 10 itens. Poderiam ser 20, poderiam ser 15, poderiam ser 5. Eu quis abordar os 10, que são os mais comuns de acontecer. Deixa eu ver aqui, como é que eu encerro isso. Deixa eu ver, desativar, compartilhar. Quero lembrar como é que... Alguém lembra como é que encerra a live antes do Instagram derrubar? Como é que eu encerro aqui a live? Porque só apertar lá em cima do X. Quando eu aperto no X, será que é lá no Xzinho lá em cima? Aí ele vai me dar a opção de salvar. Não me lembro agora. Deu um branco aqui na minha cabeça. Se alguém lembrar aí, me fala. Não sei se é no X lá em cima que eu encerro ela antes do Instagram me derrubar. Se alguém souber, fale para mim aí. Esperar um pouquinho. Já tem tempo que normalmente o Instagram me derruba. Alguém sabe? Quero lembrar como é que eu encerro a live. É um prazer, fica tranquilo. Deixa eu lembrar como é que eu encerro. Alguém lembra como é que eu encerro a live aqui antes do Instagram me derrubar? É aqui em cima no Xzinho. Quando eu apertar no Xzinho, ele vai fechar, vai me dar a opção de salvar. É isso? Alguém lembra aí? Alguém lembra aí? Tem
medo de fechar aqui e não salvar. Então eu quero ver se alguém lembra. Se é lá em cima no xizinho, antes da live ser derrubada, se eu apertar no xizinho, ele vai me dar a opção de salvar. É aqui em cima, lá em cima no xizinho, alguém pode responder aí? Já tem tempo que eu não encerro, eu espero o Instagram me encerrar. Abraço, Ateliê Underline Márcio, um prazer falar com você, muito obrigado. Se o Sérgio estiver aqui, está recebendo também o carinho aqui, ó. Tem que apertar no X aqui dá problema, porque aqui não tem opção, só pode ser no X. Não tem outra alternativa. Eu acho que é no X mesmo. Não há outra alternativa. E agora, será que é no X? Eu acho que é no X, senão não vai salvar a live. Quero lembrar como é que salva. Deixa eu ver aqui. Sempre espero o Instagram me derrubar. Dessa vez eu vou encerrar antes do Instagram me derrubar. Será que é no X? Já vou arriscar. É aqui mesmo.